As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mar nunca dantes navegados, passaram prenda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Salve, salve amigos, eu sou Reginaldo Cabral, esse é o Eu Vim de História, um podcast onde história é estudado de uma maneira mais tranquila, mais calma, mais suave, sem o peso da sala de aula, sem aquele colega ao lado que conversa bastante e atrapalha a aula. Você pode baixar e ouvir quando quiser. Atendendo a pedidos do nosso direct no Instagram, @euvimdehistoria, e dos nossos seguidores no YouTube, nós estamos fazendo hoje o podcast sobre as grandes navegações. Para este tema, é bom que se frise dois aspectos. Primeiro, ele está diretamente ligado ao processo de centralização política e formação dos Estados nacionais, uma vez que os Estados, ao serem constituídos, tornavam-se os únicos capazes de coordenar e financiar tais eventos. Segundo, as grandes navegações está dentro de um contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E todo processo histórico, numa fase de transição, é natural que coexista nesta fase elementos mais antigos, no caso aí ligado a ideais medievais, e elementos mais modernos, atuais, ligados nesse caso à modernidade e à Idade Moderna. Então, é um período de transição. E com o passar do tempo, naturalmente, esses elementos feudais vão perdendo força, isso não quer dizer que eles desaparecem, e os elementos modernos vão ganhando força. Desde o século VII da era cristã, os árabes entraram num processo de expansão territorial, baseados pelo princípio da chamada jihad, que pregava que a espada é a chave do céu e do inferno. Quem a desembainhar pela causa da fé islâmica será recompensada por Alá. Os árabes entraram num processo de expansão, conquistando inicialmente a Península Arábica, depois expandindo-se para todo o norte africano ali, a África setentrional, a chamada África Branca, e por último chegando ao sul da Península Ibérica. Durante esse processo de expansão, os árabes saíram conquistando territórios que eram cristãos e passaram a seu poder, dando origem, posteriormente, a guerras de reconquista e a famosa cruzadas. As grandes navegações foi um evento de repercussão, foi mais uma consequência da repercussão, não é, em que as ideias modernas iam se consolidando. Na verdade, as grandes navegações foi resultado de um conjunto de avanços, principalmente de ordem tecnocientíficas, que proporcionaram navegações oceânicas. Até o século XV, as navegações eram as chamadas navegações de cabotagem. Eram navegações que se limitavam às áreas costeiras ou ao Mediterrâneo, uma vez que as embarcações tecnologicamente eram muito frágeis
e aí não tinham condições de fazer navegações de grande porte. Como não tinham, eram alimentados no imaginário, não é, que dizia que a Terra era quadrada, ou que dizia que no fundo do mar havia serpentes que devoravam as embarcações, mas na verdade eram tecnologicamente frágeis quando pretendiam, avançar um pouco mais em termos de oceano, elas naufragavam. Em meio às chamadas guerras de reconquista, Portugal foi o primeiro Estado nacional a se formar. Foi o primeiro país a surgir. Como foi o primeiro país a surgir, foi o primeiro país a se organizar em termos político-administrativos, foi o primeiro a reunir condições políticas e administrativas para atuar num evento de tão grande magnitude. Posteriormente, quando os outros países surgiram, Espanha, Países Baixos, Inglaterra, na medida que esses países se constituíram em estados nacionais, na medida que eles surgiram, eles também se lançaram ao mar. Então, compreenda que o processo de grandes navegações está diretamente ligado à formação dos estados nacionais. Como Portugal foi o primeiro, foi o pioneiro nas grandes navegações. O comércio entre Ocidente e Oriente sempre ocorreu. Porém, após a expansão árabe, o comércio via Mediterrâneo ficou monopolizado em grande parte pelos árabes e, por outro lado, por mercadores italianos das cidades de Gênova e Veneza. Esse monopólio proporcionava o encarecimento de produtos que vinham do Oriente e abasteciam o Ocidente. Produtos esses conhecidos como especiarias, produtos especiais, cravo, canela, enfim. Ao se constituir como um Estado centralizado, Portugal começou a buscar alternativas para conseguir esses produtos orientais chamados de especiaria, livrando-se do monopólio dos genoveses e dos árabes que controlavam o comércio via Mediterrâneo. Então o governo português queria as especiarias, mas não queriam ser refém do monopólio que os árabes e que os venezianos tinham, uma vez que esse monopólio deixava as mercadorias muito mais encarecidas. Assim, Portugal busca um novo caminho para as Índias. Lógico que isso não foi da noite para o dia. E é através dessa vontade de querer os produtos do Oriente por um outro caminho que o governo português começa a estimular estudos neste sentido. A localização geográfica de Portugal já é uma grande coisa, uma vez que Portugal tinha entrada direta para o oceano, não é? Então, Portugal poderia buscar uma alternativa em termos de rota para se livrar desse monopólio. Aliado a isso, em Portugal houve a chamada Escola de Sagres, que não era propriamente uma escola,
mas era um reduto onde se reuniam pessoas ligadas à evolução tecnológica das navegações. Então eram geógrafos, cartógrafos, engenheiros, e isso tudo contribuiu para que estudos fossem aperfeiçoados e as grandes navegações ocorressem. É nesse contexto que surgem algumas evoluções tecnológicas sensacionais para a época. Uma delas, a bússola, que dava os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste para a orientação das navegações. O astrolábio, que dava as condições, de coordenadas geográficas, e as famosas caravelas, que eram embarcações movidas à força dos ventos e não mais à tração humana, o que dava uma velocidade maior e uma maior precisão nas navegações. Por isso a frase viver não é preciso, navegar é preciso, no sentido de precisão. Dessa forma, em 1415, os portugueses conquistam Ceuta, no norte da África. É a primeira etapa do processo de grandes navegações. Durante mais de 70 anos, os portugueses foram contornando a costa africana, o que alguns livros trazem como périplo africano. Lógico que desse processo de conquista do litoral africano, lógico, houve explorações, marfim, ouro, posteriormente escravos. Este processo de ocupação da costa africana foi fundamental para o processo de enriquecimento da coroa portuguesa, e aí já dentro de um processo de sistema colonial que já predominava à época. Somente no fim do século XV é que os portugueses conseguem, através de 1488, através de Bartolomeu Dias, contornar o Cabo da Boa Esperança, e 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama chega à Índia das especiarias. Dessa forma, Portugal consegue chegar à região das especiarias, livrando-se do monopólio dos venezianos e dos árabes via Mediterrâneo. E em 1500, os portugueses conseguem chegar ao Brasil, dando início aí ao chamado período pré-colonial, mas isso aí é um assunto para um outro podcast. Posteriormente, Espanha, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, também se forma enquanto Estado e se lança ao mar. Como Portugal já estava à frente, a Espanha chega à América, porque já havia estudos da esfericidade da Terra, então a ideia é, navegando-se para o Ocidente, chegaria-se ao Oriente. Só que no meio havia a América. Dessa forma, como os espanhóis descobrem a América, há o chamado Tratado de Tordesilhas, que é a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Mas esse Tratado de Tordesilhas é abordado mais no podcast relativo ao período pré-colonial brasileiro. Esse foi o podcast de hoje, espero que tenha ajudado. Lembre-se, vai lá no Instagram, Eu Vim de História, se inscreve lá, nos segue, e vai lá no YouTube também. Posteriormente nós estamos aqui trabalhando para fazer vídeos, e aí esses vídeos ou lives serão mais longos, mais elucidativos, mais minuciosos. Um abraço, até lá, até a próxima.